Clássico na justiça, a dupla Fla-Flu que gera o Maracanã em pé de guerra com a administração do Vasco. Saudações rubro-negras! Fala aí galera do Flanais Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e eu estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, agradeço a todos que vêm acompanhando nosso trabalho, peço aquela moral aí para que você nos siga, quem ainda não é inscrito, né? Que deixe aqui seu comentário, que compartilhe, que curtam os nossos vídeos, porque isso é muito importante para a continuidade do trabalho. Esse canal quer crescer, precisa crescer e conta com vocês para poder realizar esse objetivo. Rivalidade que foi parar nos tribunais, esses bastidores aí em pé de guerra entre a dupla Fla-Flu e o Vasco da Gama com relação ao Maracanã. Então é o seguinte, Fla-Flu, que hoje são gestores, né, do Maracanã, que administram o estádio, né, deram continuidade aí às tratativas buscando a renovação do termo de permissão de uso do estádio do Maracanã, que se encerrou ontem, nessa terça-feira, tá? E aí teria tido uma informação que como é que é o nome dele? Josh Vander, que é o dono da 777, que é a SAF aí que hoje controla o Vasco, teria espalhado aí em alguns bastidores, alguma entrevista, que ele tem um plano, ele tem uma solução para essa questão do gramado. Gramado que, com o jogo aí que o Vasco ganhou na Justiça para disputar no domingo agora contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Brasileirão, né? Teve um público grande de fato no Maracanã, mas tanto dirigentes quanto jogadores, né? O técnico que estava lá interino do Palmeiras, reclamaram muito do gramado, e o gramado realmente está uma nhaca, né? Para esse jogo de hoje, por exemplo, não sei como vai ser, porque o Flamengo precisa de um gramado bom. Qual time técnico não precisa, né? O fato é que ele espalhou essa informação, mas ninguém sabe que plano mirabolante é esse. O que se ouve falar que provavelmente, né, seria botar uma grama sintética, mas isso não chega a ser um plano, chega a ser uma decisão, e isso tem algumas consequências, inclusive talvez de ter mais lesões, de adaptação, não é uma coisa assim tão de uma hora para outra, tão mirabolante que vai resolver o estádio no sentido que os três possam jogar lá frequentemente. Galera, então assim, trazendo uma informação complementar, nós tivemos acesso aí a uma informação que a W Torre, junto com a Legends e a 777, que é a SAF, é a parceria aí que o Vasco tem, que hoje é a empresa que controla aí o clube, inclusive seus representantes têm se manifestado constantemente aí na mídia, né, falando sobre essa disputa aí, essa briga nos bastidores, essa briga no tribunal pela gestão ou pela utilização do Maracanã. Essa empresa da Torre já teria feito um contato com o Botafogo para tentar utilizar o Engenhão para a realização de eventos, shows, entre outras coisas, que não futebol, que não evento esportivo. Por quê? Porque essas empresas estão visando lucro, estão visando ganhar dinheiro, né? O que não é algo assim criticável, faz parte da essência de uma empresa. Mas não seria a mesma intenção propriamente, né, dos clubes como Fluminense e Flamengo, que têm utilizado o Maracanã para jogar, né? Então aí é que está o grande plano, o grande objetivo por trás, né, desse grande interesse aí repentino pela utilização do Maracanã, esses discursos que se faz, que já tem uma forma, um plano perfeito de planejamento para gerir o Maracanã, o gramado, etc. Aí é para fazer shows, né? E aí, como tiveram não lá do pessoal do Botafogo com relação ao Engenhão, agora as atenções, o foco volta para o Maracanã. Talvez até seja aí o objetivo principal desde o início, né? Mas como já houve uma negativa numa alternativa, que seria o estádio do Botafogo, agora volta-se a atenção de forma massiva, né, ao Maracanã. Então vamos continuar aqui o vídeo e volto a dizer, galera, é business, né? É politicagem, esses bastidores não são algo assim honesto, bonzinho, não tem bonzinho, não tem gente com razão, com verdade, coitadinho, não existe isso. Existem interesses, né, de todas as partes, interesses pessoais, interesses da instituição que representam, existem interesses financeiros, econômicos, então não tem bonzinho nessa história. Vamos ver como é que essa disputa irá terminar. O fato é que o objetivo principal é justamente gerar dinheiro, gerar lucro. Mas será que isso seria bom para o Maracanã? Será que isso não ia prejudicar ainda mais o gramado, os jogos, a agenda? Não sei. Deixa aqui suas opiniões, até a próxima. Valeu! Tá? Só que a dupla aí dos gestores, dos dirigentes de Flamengo e Fluminense,
Primeiro, o VP geral do Flu, que é o Matheus Montenegro, tá? Criticou bastante essa postura, principalmente nos bastidores aí, que hoje o grupo que controla o Vasco aí tem tido. E na opinião deles é só para atrapalhar, só para tumultuar. Que eles não têm interesse de fato em gerir o Maracanã, em cuidar do Maracanã, em fazer o negócio render. Eles têm interesse de atrapalhar, né? Foi as críticas que ele deu. E além disso, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunche, na mesma linha ele descascou aí os dirigentes vascaínos, tá? Flamengo e Fluminense fizeram essa parceria priorizando o futebol. São entidades sem fins lucrativos só para esporte. O Vasco é uma entidade, considerando agora que é uma SAF, né, que visa o lucro. O interesse deles no Maracanã é para ter lucro. Eles podem ter um plano. Qual? Botar um gramado sintético que lesiona mais jogadores, todo mundo sabe. A própria FIFA não faz nenhum campeonato com grama sintética. O Vasco pede para jogar, tem o lado dele de só escolher a data que for melhor, né? E que ele sabe que vai ter um bom lucro, né? Um jogo, né? Melhor dizendo. Mas também tem o lado de querer destruir o trabalho que estamos fazendo, de querer fazer o Maracanã ficar ruim. Primeiro porque vai ter uma vantagem esportiva, guardando o estádio dele, né? Conservando o São Januário. E o Flamengo e o Fluminense não tem essa opção de jogar no outro local, né? Que ele se refere. Aí Vasco vem, destrói nosso estádio. Ele sabe que o gramado não há condições de pegar 2 dias seguidos e depois ter um outro jogo numa quarta-feira, por exemplo. Então ele fez uma crítica que essa seria uma estratégia do Vasco para tentar descredenciar ou então para tentar deixar o trabalho sendo mal visto, né? Dar a entender que a dupla gere mal o Maracanã, o gramado, e que ele poderia chegar como salvador da pátria, né? Justamente nesse momento de renovação do termo de permissão de uso. E aí com isso, numa espécie de retaliação, ou pelo menos de reação, a dupla informou que já estuda uma nova paralisação do Maracanã por mais 10 dias. Algo que já aconteceu em junho do ano passado. O Maracanã parou por 16 dias, né? Por conta de 5 jogos que aconteceram lá em 11 dias. Né? E aí eles fazem até uma forma de dizer que toda vez que a justiça não tem nenhum tipo de intenção de avaliar esse lado esportivo, esse lado financeiro da questão. Eles querem apenas ver o lado legal, o fato de ter direito A e B. Tudo bem, entende-se, mas toda vez que a justiça autoriza o jogo do Vasco lá, que está sempre implicando para jogar lá, prejudica esse trabalho, essa programação que a dupla teria feito, em termos de conservar o gramado, em termos de organizar o calendário do brasileiro, que já é muito cheio, tá? Bom, na minha opinião, esse imbróglio vai continuar por bastante tempo. De fato, o estádio ele é público, foi levantado por dinheiro público, foi reformado com muita grana, visando aí a Copa do Mundo especialmente, e é dinheiro público, né? Só que, e por isso o Vasco tem realmente direito de jogar lá. Só que precisa que esses dirigentes, já que são co-irmãos, sentem uma hora para chegar num ponto comum, para chegar num entendimento que seja bom para todas as partes. Porque realmente o Vasco querer jogar lá no momento que quiser, por exemplo, não existe uma programação, não existe um estudo do calendário, o volume de jogos daquela semana específica. Eu quero agora esse jogo, tem interesse, vai na justiça, dá. Isso realmente prejudica qualquer tipo de planejamento que possa se fazer para a utilização do estádio, né? E assim, o que incomoda é que o Vasco, né, quando essa concessão era de uma empresa privada, né, que depois foi retirada, saiu, o Maracanã precisava ser gerido por alguém, precisava ter manutenção, precisava ter investimento, precisava gerir uma receita, né, precisava pagar os funcionários. Quer dizer, quando o negócio estava lá em baixas, né, a ponto de se tornar um elefante branco ou se deteriorar, né, se desvalorizar, virar uma sucata, ficar sendo assim submetida ao tempo, Fluminense e Flamengo se propuseram a querer ajudar, entendeu? Foram lá, participaram como uma opção para gerir o Maracanã, entendeu? Assumiram as responsabilidades, investiram dinheiro do clube, de outras fontes, de outras rendas, para poder fazer o Maracanã funcionar, girar. Não é barato essa manutenção, não é barato abrir o Maracanã para um jogo, entendeu?
E isso também tem que ser visto com bons olhos pela justiça. Porque agora que está conveniente para o Vasco jogar lá só quando quiser, entendeu? Por mais que ele tenha direito, né, de certa forma, agora o Vasco também teria que dar, na minha opinião, alguma contrapartida para a sociedade. Que eu acho que essa que é a intenção, quando envolve um bem público. Né? Foi dada uma concessão, já tinha sido dada uma empresa privada. O que essa empresa privada entregou para a sociedade? Não sei. Agora foi dada para 2 clubes aí que em tese são entidades sem fins lucrativos, mas que gerem muita receita. Então eles estão tendo despesas, estão tendo também privilégio, benefício. O que eles estão entregando para a sociedade? Aí tem que se avaliar. E o que o Vasco vai fazer se utilizando desse bem público? Vai só jogar e pronto? Vai lá, joga, tem seu lucro do seu jogo, porque enche o Maracanã e sai fora e deixa a bomba lá. Também não acho que isso seja o melhor caminho. Então tomara que eles cheguem num acordo pelo bem do futebol do Rio de Janeiro, que está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? A primeira rodada os 4 ganharam, algo que eu acho que nunca aconteceu. Então assim, está na hora desses clubes do Rio se juntarem para que o futebol do estado volte a crescer, volte a ser protagonista no cenário nacional, né? Agora, só para fechar, o governo do estado está caladinho nessa história. Será que o governo do estado tem interesse que o Flamengo saia fora dessa gestão, dessa administração? Não sei. Não sei se é interessante para o governo do estado, mas ele deveria se manifestar, se impor, participar dessas discussões, entendeu? Propor alguma coisa e não ficar simplesmente assistindo de camarote tudo acontecer e aí me dá o dinheiro aqui do que vocês estão precisando pagar e tal, entendeu? E não ter aquele problema de ter que administrar, de ter que investir naquele estádio que se ficar parado vai gerar prejuízo e é prejuízo de dinheiro público, de patrimônio público, vai para o bolso do consumidor direto ou indiretamente, né? Agora uma pergunta para finalizar, o Engenhão, por que o Vasco também não exige direito de jogar no estádio que também é essencialmente público? Né? Ninguém perturba lá o Botafogo. Pelo contrário, quando o Flamengo precisou jogar no estádio do Engenhão, em outras gestões, um tempo atrás, existia um conflito, até por outras questões, entendeu? De clubes mesmo, de rivalidade, e não se chegava a um acordo. Eles não liberaram o Engenhão para o Flamengo. Então, assim, tem que deixar um pouco de lado essa picuinha, tem que deixar um pouco de lado essa briga de rivalidade de dentro de campo para fora de campo em benefício de todos. Mas vamos aguardar. Se inscreva no canal, saudações rubro-negras, até a próxima, valeu!